Depois de muita confusão dentro do Conselho Deliberativo do Internacional, a resposta sobre o grande projeto que buscava capturar 200 milhões de reais para os cofres do Internacional foi concedida e ela é negativa. O presidente Alessandro Barcelos, abatido, falou que vai vender jogadores para pagar as contas. A confusão que aconteceu com o ex-candidato à presidência do clube, Roberto Melo, dentro do Conselho Deliberativo do Inter. A gente mostra as imagens e fala sobre tudo isso a partir de agora aqui no canal. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui nesse conteúdo, esse assunto polêmico. Ontem teve votação no Conselho do Internacional, teve confusão entre o atual presidente do clube, Alessandro Barcelos, e o candidato da última eleição, Roberto Melo. O presidente abatido falou sobre a rejeição do projeto das debêntures e que vai vender jogadores, sim. Vai ser a saída do Inter e a gente vai falar sobre isso. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. É claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, KTO.com. Vai lá pra brincar, pra se divertir. É pra brincar, é pra se divertir, é pra jogar com moderação, tá? Bota 10, 15, 20, 30 pilinhos, o que tu puder pra brincar. Se tu pode mais do que isso, tu tem condições, vai lá e bota. Mas é pra tu brincar e se divertir. Tem muitos jogos na Europa rolando, Super Mundial também. Vai lá, dá uma brincada, tá certo? KTO.com, onde a diversão acontece. O site é proibido para menores de 18 anos, tá? Jogue com responsabilidade. Gente, vamos lá. Ontem à noite, a gente falou no vídeo da tarde de ontem, né, que aconteceria no Conselho Deliberativo do Inter a votação para o projeto das debêntures, que buscava, junto de investidores, a captação por parte do Inter de 200 milhões de reais para quitar dívidas, para ajudar na quitação de dívidas, e aí devolveria esse dinheiro com um juro bancário menor do que o Inter estava pagando nos últimos anos. Acontece que esse projeto foi recusado no Conselho do Internacional, muito por conta de ter o Beira-Rio como garantia para esses investidores que aportariam os 200 milhões de reais no Internacional, e foi uma votação apertada, tá? 161 conselheiros foram contrários ao projeto de debêntures, 159 foram favoráveis. Foi uma votação bem apertada, foi um clima tenso ontem no Conselho Deliberativo do Inter, lá no estádio Beira-Rio. Se um conselheiro tivesse votado a favor, teria empatado 160 a 160 votos, e aí a gente teria que ver o presidente do conselho, Gustavo Juchen, definindo se o projeto seria aceito ou não no conselho. Possivelmente ele, sendo de oposição, não seria aceito, tá? Mas igual iria para a decisão do presidente do Conselho Deliberativo do Inter. Ficou ali, foi por 2 votos, mas foi por 1, porque poderia ter empatado se um voto tivesse sido diferente. A gente viu um clima tenso ontem a noite inteira, né? Vários conselheiros do Inter conversaram com a reportagem do Jairo Vink lá no canal do Baldaço, com o Ernst no Voz do Gigante, pessoal da Guaíba, da Gaúcha e da Band que estava por lá, e a gente já via esse clima um pouco mais belicoso em relação a essa reunião e essa votação que iria acontecer. Inclusive vai sair a ata aí nominalmente para ver em cada conselheiro em quem ele votou, se foi a favor ou contrário ao projeto das debêntures. Mas teve um clima tenso ali, principalmente no momento em que o Roberto Melo, que foi candidato da última eleição, oposição ao presidente Alessandro Barcelos, que acabou reeleito no final do ano passado, o Roberto Melo ele foi fazer uma manifestação. Ele fez uma manifestação com os ânimos aflorados, como outros conselheiros fizeram, e em certa feita o seu microfone falha. E aí ele diz, o presidente Alessandro Barcelos, se referindo ao presidente do Inter, não deve ter pago o técnico de som também, se referindo a dívidas do Internacional atualmente. E o presidente respondeu, o Roberto Melo, pois é, porque eu estava pagando o Edenilson e o Nico Lopes, eu estava pagando a Udinese, que é uma dívida quando o Roberto Melo era diretor de futebol do Internacional.
E aí o Roberto Melo foi pra cima, gritou, tu não ganha nem gauchão, começou a ter uma discussão ali que a gente sabe, cara, é uma baixaria completa às vezes o que acontece dentro do Conselho do Inter e na política do Inter, e com outros clubes acontece a mesma coisa. Enfim, é uma pena que tenha acontecido isso num assunto tão importante, mas mostra a tensão do que havia acontecido e o que estava acontecendo e sendo debatido. Bom, depois do projeto das debêntures não ser aprovado, o presidente Alessandro Barcelos fez uma manifestação e aí vem a grande informação também. Ele deixou claro que o Internacional vai precisar vender jogadores para pagar as contas. O presidente deixou isso claro. Olha só o que o presidente do Inter falou. Bom, primeiramente, boa noite a todos e todas que estão acompanhando, principalmente ao torcedor colorado que estava acompanhando com vocês aqui essa noite importante, né, no Conselho Deliberativo. Apresentamos uma proposta, né, de enfrentamento ao endividamento. Aliás, a primeira proposta em mais de 10 anos, eu não lembro nos últimos 10 anos de ter visto uma proposta para enfrentamento ao endividamento. Essa proposta foi rejeitada por, na verdade, um voto, como são adversários uma proposta da outra, né? Não tinha um sim ou não, então foram 2 votos no total, mas um voto de diferença faria com que desse um empate e teríamos que ter uma outra decisão. Trabalhar para buscar outras alternativas, né? Trabalhar para que o clube possa encontrar soluções. Esta para nós era a mais adequada, era possível. Nós trabalhamos num mercado restrito de crédito ao futebol, né? As coisas estão se encaminhando sempre e ultimamente para clubes que estão buscando alternativas já de venda dos seus ativos. Não era este o caso, nós não venderíamos nenhum ativo do clube, pelo contrário, né? Buscaríamos aí enfrentar o endividamento. Infelizmente essa não foi a solução e agora nos remete a um trabalho mais árduo, né, e mais difícil. E esse trabalho começa amanhã, né, um trabalho que já foi apresentado num primeiro momento ao orçamento do ano que vem, que será muito mais duro, muito mais rígido. Nós não vamos abrir mão de buscar, né, o que nós perdemos este ano em termos de orçamento, de déficit, de despesa financeira, que foi muito alto. Nosso endividamento aumentará este ano. Portanto, é necessário agora enfrentarmos isso de uma outra forma. O remédio é mais amargo. Eu não tenho dúvida que o remédio é mais amargo, porque não existe mágica no futebol. Ainda mais no momento em que a gente está vivendo futebol competitivo do ponto de vista financeiro. Então, as medidas serão tomadas, nós vamos trabalhar e o plano B é exatamente esse. É buscar a redução, sim, de custo, é a venda de atletas necessária para que o clube sobreviva, para que a gente possa pagar as contas que não foram pagas ao longo do ano, muitas delas por conta das enchentes, todos vocês acompanharam, né? Foram mais de 90 milhões gastos ou não arrecadados, e isto nos leva, infelizmente, não aprovando esta medida, a tomarmos essas outras alternativas até que a gente possa buscar uma solução um pouco mais definitiva. Aí então Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, o projeto das debêntures não foi aprovado no Conselho Deliberativo do Internacional e agora o Inter vai ter que conseguir pagar as contas de uma outra forma, quitar essa dívida, e para isso, possivelmente, como o presidente falou, e para se manter em dia, vai ter que vender jogadores. A gente sabe que Wesley e Vitão são os 2 favoritos para que isso aconteça, e a gente viu ali um presidente abatido até a responder sobre essa situação, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para aqui, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.